A gente tem um prazer muito grande de todas as terças-feiras ter a participação da Renata Guedes, tá? E hoje ela vai trazer para a gente também um assunto muito interessante e importante, que são demissões em massa nas empresas de tecnologia. Então, nós vamos agora ao Momento Negócio com Renata Guedes. Começa agora, Momento Negócio, com Renata Guedes. Olá, Álvaro, bom dia. Bom dia a todo mundo que está me ouvindo, me assistindo pelo YouTube. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre demissões em massa nas startups, que são empresas que ganham crescimento exponencial, né? Então, o que seria isso? Quando uma empresa tem uma capacidade de atender de forma exponencial milhares de pessoas, milhões de pessoas, e ainda assim manter sua estrutura de custo. Então, você imagina que um aplicativo como o Instagram, por exemplo, pode atender 100 milhões de usuários, né? Pode ter 100 milhões de clientes e ainda assim manter uma equipe de 1.000 pessoas. Então, esse é, de fato, o sentido geral, o conceito geral de startup. Não necessariamente só para as empresas de tecnologia, mas todas as empresas que possuem capacidade de crescer exponencialmente, e um desses principais fatores é realmente ser uma empresa de tecnologia. Então, hoje a gente trouxe uma discussão que está bem calorosa hoje nas redes sociais, né? Demissões em massa nas startups, cenário difícil ou falta de gestão estratégica? Eu quis trazer esse tema para vocês porque em maio o Brasil bateu o recorde de demissões nessas empresas. E o que a gente acabou analisando, a gente está preparando um texto, né, para publicação, é que a maioria das empresas fizeram grandes demissões ou após ter pego grandes rodadas de investimento, cerca de 100, 200, 300 milhões em alguns casos, e aí elas justificavam nesse primeiro momento que esse investimento era necessário para ampliar a quantidade de funcionários e melhorar, enfim, seus sistemas operacionais, e acabaram meses depois fazendo demissões em massa. Então, o que é que está acontecendo com essas empresas? Em contrapartida, também tem um exemplo que eu trouxe aqui hoje, que investiu milhares de reais em propaganda no Big Brother e 2 meses depois demitiu em massa. Então, o que está acontecendo com essas empresas? E aí eu trouxe essa análise. Cenário difícil, que é o que nós estamos vivendo nesse pós-pandemia, ou simplesmente falta de gestão estratégica? Eu vou começar contextualizando pela Forbes, né? Bem conhecida para quem tem negócios, inclusive eu indico até a assinatura, não só online, como também a física das revistas da Forbes, que normalmente são pessoas de renome que saem nessas revistas, então vale a pena a gente ir sempre analisando o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então a Forbes traz uma pergunta: por que startups brasileiras têm demitido tanto? Né? E a gente começa respondendo que essa demissão e essa sequência de empresas que estão fazendo o mesmo movimento é um movimento esperado para o mercado de tecnologia, quando a startup vai mudando de fase. Então, você imagina, a pessoa que entrou na equipe há 6 meses atrás, não faz mais sentido, estrategicamente, manter ela na função. Mas o que está acontecendo hoje em relação a essas empresas de tecnologia é simplesmente um boicote geral aos investimentos que se tem no setor. E isso é um risco absurdo, e eu falo com propriedade. A falta de gestão estratégica nessas startups de grande porte vão diminuir os investimentos no setor nos próximos anos, tá? Então, a Forbes traz exemplos como o Quinto Andar, que investiu milhões de reais no Big Brother, na última edição do Big Brother, sendo inclusive patrocinadora exclusiva de uma festa do Big Brother, porque Quinto Andar, para quem não sabe, é um aplicativo de aluguel de imóveis. E quando terminou o BBB, 30 dias depois, ela demitiu
mais de 300 funcionários. Foi um número expressivo, e a justificativa dela para a mídia foi simplesmente de que ela estava passando por um momento difícil. Então, você coloca a sua operação em risco, ganhando uma visibilidade em um programa que todos nós sabemos que existe uma visibilidade muito grande, mas você não pondera se os clientes não vierem, o que é que vai acontecer com a minha empresa. E aí, naturalmente, os clientes não vieram, porque a Quintandá está concentrada no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, e são estados que já possuem muitos concorrentes. Então, o processo de expansão dela para a região norte, nordeste, está sendo menor, onde naturalmente tem uma concentração muito grande de pessoas também que poderiam usar esse tipo de serviço. E aí, como ela tem a Loft, que também é um aplicativo, na verdade é uma startup, não só para aluguel, mas para a venda de imóveis, inclusive com processos de financiamento de imóveis completamente dentro da sua plataforma, e demitiu 20% da sua capacidade operacional depois de uma rodada de investimento gigante. Então, assim, são pontos que não são, são situações que não são pontuais, são situações que não são, vai acontecer hoje e ano que vem vai acontecer novamente. Não, esse movimento tem sido gerado desde novembro do ano passado. Então, a Favo também, que é uma empresa chilena, peruana, desculpa, ela demitiu, inclusive, na semana passada, 170 funcionários e justificou que está saindo do Brasil. A mesma Favo que também acabou de receber uma rodada de investimento gigante no setor. A Olist, por exemplo, eu trouxe aqui também como exemplo, ela teve um crescimento dentro da pandemia em 2021 de 3,5 vezes mais de receita, e mesmo assim ela demitiu 150 colaboradores de forma... O difícil de entender é que essas demissões elas estão sendo realizadas assim: coloca todo mundo numa chamada de vídeo, demite todo mundo que está dentro dessa chamada. Então, a humanização nesse processo ele está sendo zero. E isso também tem um retorno muito negativo de mídia para a empresa. A PayPal, por exemplo, que provavelmente é o mais conhecido de todos aqui, ela tem uma estrutura já enxuta, né, para a quantidade de clientes que ela tem e a quantidade de movimentações e transações bancárias que ela efetua, e ela demitiu 60 pessoas ainda nesse ano de 2022. Então, para quem tem uma operação de somente 400 funcionários, você demitir 60 pessoas é uma coisa muito grande. E isso é muito preocupante. E eles estão justificando que é o mercado, mas não é bem assim que funciona. Então, eu trouxe também um outro exemplo da Vetex, né? Que fez um super evento com o Lewis Hamilton, para quem não sabe, para mim, o melhor corredor de todos os tempos. Sou fissurada nele, inclusive meu marido às vezes fica até com ciúme, porque eu fico olhando as notícias sobre ele. Eu acho ele um jovem incrível que, por ser negro, abriu oportunidades gigantes e vai ser também percussor de grandes coisas aí dentro da Fórmula 1. Então, a Vitex convidou o Lewis Hamilton para fazer a propaganda dos novos produtos dele, e simplesmente um mês depois eles demitiram 200 pessoas, né? Então, você imagina que, inclusive, ela tinha recebido um aporte financeiro justificando a necessidade de ampliar o número de funcionários. E a Empíricos, que já se meteu em vários e vários e vários transtornos midiáticos negativos, acabou de demitir também agora, em maio, mais de 70 funcionários, justificando que a redução do quadro foi motivada principalmente pela identificação de sinergia entre as equipes que compõem o grupo Empíricos. O momento atual de maior interesse da renda fixa também ajudou a balizar essa decisão. E aí a gente vem na questão de o quanto é importante você contratar estrategicamente, né? Eles identificaram que tinha diferenças de sinergia, ou seja, entendimento de cultura.
Então, contrata um funcionário, não treina o funcionário, não acompanha os rendimentos e, de repente, demite por falta de cultura. E até quando isso vai continuar? Isso é um ponto muito difícil de ser compreendido. E tem a Grupo 2TM também, que é uma empresa dona do mercado do Bitcoin, né, que hoje está em extrema expansão no Brasil, principalmente por pessoas, alguns muitos estudiosos na área financeira, mas, em suma maioria, os investidores são pessoas que assistem vídeos de YouTube e não vão procurar mais a fundo sobre investimento e acabam investindo em Bitcoin. Então, demitiu 90 pessoas agora, em 1º de junho. Infelizmente, a única divulgação que ela fez sobre as informações foi que iria ajudar os ex-funcionários a serem recolocados no mercado. E a gente sabe que não é fácil de fazer isso. Então, o que isso pode causar a médio e a longo prazo? Insegurança por parte dos investidores, que foi o que eu já falei aqui. Esse movimento naturalmente vai trazer uma dificuldade de ter acesso cada vez mais por parte dos investidores ao mercado brasileiro, as startups que estão nascendo ou que estão em fase de maturidade específica para receber esse tipo de investimento. Aumenta drasticamente a dificuldade de contratação de talentos renomados para cargos de liderança, porque a falta de humanização na demissão desses funcionários está gerando revolta em várias pessoas que estão sabendo as informações de fato e como isso está sendo divulgado. Então, eu, como um talento, não entraria numa empresa que tivesse demitido em massa, porque qual a expectativa? Que eu seja também demitida em massa em pouco tempo, porque a empresa simplesmente não fez uma gestão estratégica para cuidar de mim enquanto talento dentro dessa empresa. E o terceiro ponto é um possível reflexo negativo da mídia a longo prazo. Quando essa empresa for se posicionar, já que a mídia está pedindo cada vez mais humanização nas ações, né? Nós, clientes das empresas, estamos querendo que cada vez mais as empresas se posicionem de formas humanitárias, né? Que consigam não só ajudar todo o entorno da empresa, causando impactos relevantes, como também tratar de forma humanizada esses funcionários para que eles realmente queiram continuar dentro da empresa. Então, esse possível reflexo negativo, ele pode perdurar aí em 3, 5 anos, né, um pouco mais de tempo do que antes se tinha essas causas mais negativas, porque hoje o mercado está muito mais preocupado com o todo do que só com o serviço. E isso, sim, pode bloquear contratos, inclusive em grandes emissoras, dependendo da cultura da emissora, tá? E como isso poderia ter sido evitado, que é o grande ponto, né? Eu venho desde o primeiro slide dizendo falta de gestão estratégica, mas o que de fato é gestão estratégica? É você fazer uma análise completa da empresa e já planejar ela em 1, 2, 3, 5 e 10 anos, com as condições de investimento ideal, investimento moderado ou nenhum investimento. Como é que você vai agir? Para que você consiga fazer uma análise de risco séria. Lidar com a vida das pessoas não é um ponto que você pode tratar como números. Hoje, inclusive, eu postei no Instagram o vídeo de uma pessoa muito renomada na área de treinamentos para empresários, que diz assim, de forma muito rasa e muito vaga. Para diminuir o custo operacional da sua empresa, analise quantas horas o seu funcionário está entregando de demanda e caso você pague por 40 horas semanais e ele está entregando só 20 horas de execução, já demita imediatamente. A gente vai para um ponto muito específico na gestão estratégica, que é funcionário que planeja 50% do tempo e executa 50% do tempo, tem 100% de assertividade em suas atitudes, em suas execuções, em suas tarefas. Então, funcionário que executa 100% do tempo e não tem tempo de planejar ações, ele simplesmente é um funcionário que você, a longo prazo, não vai conseguir ver evolução, porque esse funcionário vai estar tão abarrotado de coisas para executar, para fazer,
para colocar em dia, para entregar, que não vai ter tempo de fazer uma nova pós-graduação, de procurar um curso de extensão na internet, de fato, planejar condições melhores de trabalhar o setor dele. Então, esse funcionário deve ser evitado, mas, claro, a maioria da sobrecarga no trabalho não é culpa do funcionário, é culpa da empresa que não faz essa gestão estratégica e da liderança que não toma conta dessas demandas que estão sendo repassadas para esses funcionários. Então, existe também essa questão de entender o todo antes de tomar a decisão de demissão em massa. O terceiro ponto, que pode ajudar a evitar isso, é o tempo de amadurecimento do negócio e dos sócios fundadores. Estamos vendo um movimento muito bom de jovens cada vez mais com menos de 30 anos, conquistando empresas que a gente chama de unicórnio, né? Que são as empresas bilionárias. Isso é muito bacana, porque para quem está se espelhando, para quem está começando no negócio, ele pode ser realmente o exemplo de vida. Mas o quanto esse sócio está preparado psicologicamente para tomar decisões e para se posicionar como CEO da empresa aos 20 e poucos anos? Quase nenhum está, porque nós não somos educados, desde o ensino fundamental, nós não somos educados a ser líderes, nós não somos educados a ser gestores, e muito menos somos educados a ser empresários. Então, quando não há esse amadurecimento dos sócios de procurar realmente fazer uma construção sólida da empresa, essas decisões de demissão em massa começam a ser cada vez mais comuns. Então, outro ponto que pode ser feito para evitar isso é a consciência dos sócios investidores e dos sócios fundadores na busca por apoio em gestão e consultoria, com mentores que possuem experiências e que já possuem no seu portfólio bons resultados. Tá? Não tentem fazer sozinho aquilo que vocês não têm experiência para fazer. Sejam ousados e corajosos, mas se amparem em consultorias de gestão estratégicas realmente sérias e que já tenham experiências e bons resultados. E outra, não acreditem em coaches de negócios que não sabem liderar. A gente começa a analisar essas pessoas muito por essas posições. Se o meu funcionário é simplesmente um número, eu não sei liderar, porque o meu funcionário é muito mais que um número. O meu funcionário é o agente de transformação dentro da minha empresa e aquele pelo qual os resultados que eu tenho podem ser vistos. Então, Álvaro, eu só queria deixar isso mesmo de recado. O mercado tem realmente andado para fazer cada vez essas decisões se tornarem comuns, mas eu quero dizer a todas as pessoas que estão me ouvindo que há uma saída. Antes de demitir, faça uma análise estratégica da sua empresa e veja se pequenos ajustes, outros ajustes que diminuam o custo operacional da sua empresa, você não consegue expandir seus negócios e aí, consequentemente, ter um faturamento mais alto, ter uma lucratividade mais alta e aí manter sua equipe. Lembre-se, nenhum investimento com o funcionário é à toa. Pelo contrário, sempre tem retorno. Obrigado aí pela sua participação no Momento Negócio hoje, foi muito importante. A gente fica preocupado, né, com tudo isso que está acontecendo, mas é a necessidade, como você disse aí, das empresas, independente do tamanho, ter aí uma gestão estratégica. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Próxima semana estaremos juntos mais uma vez na terça-feira. Já tem o tema, não, da próxima semana? Bruno me passou a missão de explicar o porquê os preços estão tão altos, já que em São Miguel dos Campos começou-se a discussão do porquê o pão está custando R$1. Então, na semana que vem, nós vamos explicar as implicações da guerra e do fechamento ou abertura de mercado para importações e exportações no Brasil e o que isso reflete nos preços para todos os alagoanos, né, também. Então, obrigado, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação.